Oi, pessoal. Com a série de aulas dessa semana, a gente completa o metabolismo dos carboidratos, tá? Até agora a gente viu a oxidação total da glicose, como o poder redutor, vamos dizer, dessa oxidação era transferido para moléculas de NAD e FAD, tá? Criando poder redutor, ou seja, reserva de poder redutor na forma de NADH e FADH2, tá? E como esse poder redutor era transformado, ou seja, convertido em energia através da fosforilação oxidativa, quando você tem a síntese do ATP, tá? Então, essa parte, vamos dizer, é a parte catabólica mais importante da parte de carboidratos. Agora a gente vai ver, vamos dizer, que a glicose ela é muito mais importante, né, para outros processos dentro da célula, que além de ser oxidada para formar ATP. Tá? Ela também é usada para outras coisas. Lembra que a gente viu naqueles gráficos, mostrava que os vários caminhos que a glicose poderia tomar? Então a gente vai ver isso. São 3 diferentes processos metabólicos que são fundamentais também para o funcionamento da célula, que são a gliconeogênese, que é o que a gente vai ver agora, tá? A via das pentoses fosfatos e o metabolismo do glicogênio. Tá? Então, o que acontece nessas coisas? Vamos ver então. Bom, aqui o que a gente tem, ó, é um resumo de todo o processo metabólico ligado à glicose dentro de um organismo, de um animal. Tá? Então a glicose é fundamental para o cérebro, ela é fundamental para os músculos, como também a gente vai ver, ela é fundamental também para os eritrócitos, tá? E esse ciclo completo, vamos dizer, essa manutenção da quantidade de glicose disponível na circulação do sangue é que vai manter esse organismo funcionando. Então a gente vai ver o primeiro ponto que é importante, que é a gliconeogênese. Tá? O que é gliconeogênese? Gliconeogênese significa síntese de glicose de novo para ser usada pelo organismo. Tá? Então, como que acontece esse processo? Esse aqui é um quadro geral do que é das transformações de energia, né, que acontecem na célula. Tá? Então, ó, via lactato, via aminoácidos glicogênicos, glicerol, vamos dizer, a parte do triacilglicerol, só o glicerol, né, eles são convertidos aqui, eles podem ser convertidos novamente em glicose 6-fosfato. Tá? E essa glicose 6-fosfato ela pode ser usada para vários outros processos metabólicos. Tá? Então, o que a gente vai começar a ver, vamos dizer, nessa neoglicogênese, é como que o metabolismo usa para poder fazer novamente glicose. Tá? Ele vai fazer usando os diversos queletos carbônicos que estão disponíveis na célula. Tá? Então, olhando aqui. Ó. Então, a glicólise que a gente já viu, vamos dizer, esse aqui é o processo da glicólise, vamos dizer, ela sai de glicose, ela vai ser oxidada e vai chegar até 2-piruvato. Tá? 2-piruvato aqui embaixo. Tá? Agora, a gente viu que tem 3 pontos que são irreversíveis. 3 reações que são reversíveis no processo da glicólise. Tá? Que são a conversão de fosfenolpiruvato a piruvato, tá? A conversão de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bifosfato, tá? E por último, a glicose 6-fosfato. Tá? Então esse é o processo, que são os processos irreversíveis na via glicolítica, tá? Que a gente viu aqui, ó, olhando o ΔG0 e o ΔG nas concentrações celulares, você vê que são processos altamente
exergônicos, então eles não vão permitir que seja feito o inverso. Ou seja, não dá para produzir glicose a partir de piruvato, usando a via glicolítica. Tá? Então essas diferentes pontos pontos de controle, né, e de irreversível, de reações irreversíveis, eles têm que ser contornados. Tá? Então eles vão ser contornados, você tem que contornar essas três fases aqui para poder fazer, a partir do piruvato, você ser capaz de produzir glicose novamente. Tá? E aí essa glicose vai ser usada então para outros processos metabólicos. Tá bom? Então aqui, ó, a primeira parte, então, que é essa parte aqui. Então, o contorno da piruvato quinase, tá? Que é a conversão de fosfenolpiruvato a piruvato, é feito por um caminho com duas reações, tá? Feito pela piruvato carboxilase e pela fosfenolpiruvato quinase, certo? Isso aqui, ó, esse caminho alternativo, ele tem uma diferença, vamos dizer, ele é exergônico. Então, e como que ele acontece? Ó, olhando aqui, ó. Então, ó, esse caminho aqui, ó, para voltar de piruvato para fosfenolpiruvato, você precisa de 26,6 kJ. Agora, se você fizer o caminho alternativo, tá, ó, você passa de piruvato para oxalacetato e de oxalacetato para fosfenolpiruvato. Isso tem menos 22 kJ por mol, ou seja, também é uma reação exergônica. O que isso acontece? Isso acontece aqui, ó. Então, o piruvato ele entra dentro da mitocôndria. Na mitocôndria ele é convertido em oxalacetato, tá? Pela piruvato descarboxilase. E esse oxalacetato é convertido em malato. E aí malato pode ser transportado para fora da mitocôndria. Tá? E aí, ó, fora da mitocôndria, o que acontece? Então, o malato vai ser convertido novamente em oxalacetato e o oxalacetato vai ser convertido em fosfenolpiruvato e aí começar a gliconeogênese. Tá? O outro jeito também de produzir fosfenolpiruvato, vamos dizer, é o lactato, você lembra da fermentação lática, né? A fermentação lática, vamos dizer, o inverso da fermentação lática aqui, ó. Converte em piruvato, tá? Piruvato entra dentro da mitocôndria, é convertido em oxalacetato, e o oxalacetato vira fosfenolpiruvato também, mas é uma via alternativa, né? Esse fosfenolpiruvato sai da mitocôndria e vai começar a fazer a gliconeogênese. Tá? Esse transporte é feito, ó, por essa lançadeira aqui. Lembra que a gente viu já essa lançadeira na fosforilação excitativa, ou seja, era o transporte do poder redutor que estava no citosol para dentro da mitocôndria. Agora, essa lançadeira de malato aspartato, ela vai fazer o caminho inverso, tá? E o caminho inverso significa o quê? O oxalacetato vai ser convertido em malato, tá? E o malato vai ser transportado para fora da mitocôndria, tá? Esse malato que vai ser convertido em oxalacetato. E junto com esse transporte, agora você tem o quê? Você tem o transporte de poder redutor de dentro da mitocôndria para fora da mitocôndria, porque esse poder redutor vai ser necessário para o processo da gliconeogênese. Tá bom? Então, essa lançadeira aqui, ou seja, ela funciona dos dois lados. Mas ela tanto leva o poder redutor para dentro da mitocôndria, como ela é o caminho para tirar poder redutor de dentro da mitocôndria, mas também é o caminho para você transferir oxalacetato para o citossol. Tá bom? Então, ó, aí vem a segunda parte da reação da coisa. Quando que ela vai acontecer? Vai acontecer os dois outros pontos que
que são críticos é a conversão de frutose 1,6-bisfosfato, ou seja, desse lado, do lado da via glicolítica, é irreversível, né? Certo? Enquanto que do lado da frutose bifosfatase é que ela vai fazer essa conversão de frutose 1,6-bisfosfato a frutose 6-fosfato. E aí de frutose 6-fosfato, ó, é convertida em frutose 6-fosfato, tá? E aí, de novo, a oxoquinase aqui ela é contornada pela glucose 6-fosfatase, tá? E aí glucose 6-fosfato é convertida em glucose e aí a glucose pode ser transportada para fora da célula e ser distribuída para o resto do organismo, tá? Então esse é o jeito com esse. Então, só para aqui, ó. Então a primeira frutose 1,6, tá? Ó, é 8,6 kJ, enquanto para fazer o mesmo caminho é 24. Ou se não, e depois a outra, ó, é 5,1 kJ, enquanto é 32 desse outro lado. Tá? Então esses são os jeitos de você contornar essas duas e produz glicose. Tá? Então, essa tabela aqui, então traz para a gente, vamos dizer, todo esse processo. Então começa de piruvato, então 2 vezes piruvato, 2 vezes oxalacetato, forma fosfenolpiruvato, ou seja, é o caminho inverso da via glicolítica, tá? E esses pontos, essa parte em vermelho, são os pontos agora irreversíveis, ou seja, quando uma está funcionando, a outra está desligada e assim por diante. A gente vai ver daqui a pouco na parte de controle, tá bom? E aí, o que alimenta esse processo? O que alimenta esse processo é todas as coisas, vamos dizer, todas as reações dentro do ciclo ácido que convergem para oxalacetato, tá? Então, vários aminoácidos, ó, você vê, os aminoácidos são convertidos em intermediários do ciclo do ácido cítrico, tá? O lactato é convertido em piruvato e o piruvato vai ser convertido em oxalacetato, como a gente já viu. E aí todo esse oxalacetato pode ser canalizado para ser convertido em glicose pela gliconeogênese. Tá? Aqui uma lista, vamos dizer, todos os aminoácidos que são capazes de produzir glicose. Por isso que eu já disse algumas vezes, né? Vamos dizer, para você conseguir fazer glicose de novo, você precisa usar, vamos dizer, catabolizar, né, aminoácido. Tá? E o caminho para catabolizar os aminoácidos é esse daqui, vamos dizer. Que são os aminoácidos que são convertidos em piruvato, esses daqui são os aminoácidos que são convertidos em alfa-cetoglutarato, os que são convertidos em succinato, succinico-A, né, fumarato e oxalacetato. Somente dos 20 aminoácidos, somente 2 aminoácidos não conseguem produzir glicose. Porque o que? Quando o processo de catabolismo deles leva a acetil-CoA. E aí de acetil-CoA você não chega em glicose. Tá? Então, que é a leucina e a lisina. A leucina e a lisina são 2 aminoácidos que não são glicogênicos. Tá? Eles são cetogênicos, porque a partir a gente vai ver depois o metabolismo de lipídio, mais para frente, que a partir do acetil-CoA você tanto produz ácido graxo como você vai poder produzir corpos cetônicos para fornecer energia para o resto do organismo durante o processo de jejum. Tá? Então essa outra parte que a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas esses aqui são todos os aminoácidos que podem ser convertidos em glicose, ou seja, são glicogênicos. Tá? E aí aquela coisa, de onde vem o lactato? Lembra? Quando o músculo está contraindo muito rapidamente, você tem fermentação lática para manter a reciclagem de NAD.
tá? Converter NADH em NAD para continuar produzindo ATP pela fermentação, tá? Isso acontece no músculo. E aí o que acontece com esse lactato? Esse lactato, ele é transferido para a corrente sanguínea, ele vai ser ligado até ao fígado, tá? E no fígado ele entra, mas ele é convertido em piruvato, e de piruvato ele vai virar glicose de novo na gliconeogênese. Tá? Então esse é o processo, chama ciclo de Cori. E aí a gente vai ver mais detalhes sobre isso também, mais para frente, quando a gente for ver também o metabolismo de aminoácidos. Que aí a gente vai ver que tem, além desse processo lactato, tem outros processos também que estão envolvidos nessa produção de glicose de novo via gliconeogênese. Tá bom? Aqui é a equação geral, vamos ver, a glicose. Vamos ver, a gente produz 2 piruvato, 2 NADH, 4H+, 2 ATP e 2 água. Para fazer a gliconeogênese, você vai precisar o quê? De 2 piruvato, 2 NAD, 4H, 4 ATP, 2 GTP, certo? E água. E aí, então, se você faz o balanço entre essas duas, entre catabolizar a glicose e anabolizar, fazer o anabolismo de glicose novamente, ou seja, a gliconeogênese, né? Então, aqui o saldo global que você vai precisar para fazer glicose a partir dos esqueletos carbônicos que estão disponíveis na célula, você vai gastar 2 ATPs e 2 GTPs. Tá? Então, ou seja, para você produzir glicose de novo, você precisa queimar ATP, tá? Mais do que você produz com a quebra da glicose. Tá bom? E aqui o mecanismo de controle, vamos ver. O mecanismo de controle, o principal mecanismo de controle, vamos ver, aqui estão os dois mecanismos de controle. Ó. Então, a piruvato, a conversão de piruvato em oxalacetato, ele vai depender do quê? Da quantidade de ATP, ADP, né? Acetil-CoA estimula positivamente, ou seja, possa voltar, né? E ADP também funciona negativo. O que estimula a glicólise, a gente já tinha visto, tá? Que é a presença de frutose 1,6, vamos dizer, ATP desestimula e a alanina também desestimula. E a alanina a gente vai ver, vamos ver, essa alanina vai entrar também na gliconeogênese quando a gente for ver metabolismo de aminoácido. Tá? O segundo ponto de controle, tá? Que é a frutose 1,6 bifosfatase e frutose quinase. Tá? E aqui, ó, o que trabalha contra citrato, ATP e H+. O que trabalha a favor, AMP e frutose 2,6 bifosfato. Tá? E frutose do outro lado, para estimular a gliconeogênese, vamos dizer, citrato, se tiver sobrando citrato lá no ciclo do ácido cítrico, então isso vai estimular a gliconeogênese. Tá? Mas o que inibe a gliconeogênese? Frutose 2,6 bifosfato e AMP. A gente viu, ó, essa aqui é uma novidade nesse processo, a gente vai ver em mais detalhes quando a gente for ver controles do metabolismo, né? Quando a gente for ver como estratégia do metabolismo e como que são esses controles, a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe, mas só adiantando esse detalhe, vamos dizer, esse substrato aqui, a frutose 2,6 bifosfato, ela tem um papel muito forte no controle dessa conversão entre frutose 1,6 bifosfato e frutose 6 fosfato. Por quê? É uma enzima, essa enzima aqui, ó, tá? Que é o que acontece, é uma enzima que ela tem dupla função. Então, ela tem uma parte que é uma quinase e uma parte que é uma fosfatase. Tá? E aí o que ela faz? Se tem a glicose abundante, tá? Quais são os sinais de glicose abundante?
alto nível de frutose 2,6-bisfosfato, e aí ABP e assim por diante. O que faz? Então, ela vai estar com a parte quinasinase ativa e a parte fosfatase inativa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai produzir frutose 2,6-bisfosfato, que funciona como estimulante da frutose quinase, fosfofrutoquinase. Tá? Então, isso estimula a degradação da glicose. Agora, quando a glicose está escassa, o que acontece? A enzima é fosforilada, a parte quinase dela é fosforilada, e a parte fosfatase dela passa a ser ativa. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar o substrato dela, qual é? Frutose 2,6-bisfosfato. Tá? Então ela vai converter do frutose 2,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Tá? Que vai ser aproveitado no caminho da gliconeogênese também. Tá? Então ela deixa de estimular a via de degradação, ou seja, a via glicolítica, e passa pela ausência, né, no caso da frutose 2,6-bisfosfato, ela passa a estimular a gliconeogênese. Tá bom? Então esse é um detalhe, a gente vai ver em mais detalhe isso quando a gente for olhar os controles do metabolismo. Porque aqui vocês vão ver, a gente vai ter o controle hormonal disso. Por exemplo, o glucagon, que é um hormônio que diz que está faltando glicose na corrente sanguínea, ou seja, o nível de glicose está baixo, então ele vai estimular essa passagem. Então é um controle super fino, tá? Super fino desse passo, né, que é esse passo aqui, ó. Tá? Então que garante o fluxo num sentido ou no outro, ou seja, o sentido da degradação da glicose ou o sentido da síntese de novo da glicose. Tá bom? E é isso que eu tinha para contar para vocês agora. No próximo vídeo, né, na próxima aula, a gente vai falar sobre a via das pentose e fosfato, que também é outra parte interessante do metabolismo dos carboidratos, tá? Que também é outra coisa importante para fazer a célula funcionar. Tá bom? Então, até o próximo.